Sejam todos bem-vindos para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Todas as segundas-feiras nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Às quartas-feiras nós temos o estudo do Livro dos Espíritos e às quintas-feiras nós temos o Evangelho no Lar. Temos aqui 3 dias que estão preenchidos e contamos com a vossa ajuda aí deste lado para compartilhar, para comentar, para nos ajudar a crescer. Vamos entrar agora para um novo capítulo, que é o capítulo 4, que tem como título Princípio Vital. O capítulo 4 tem título Princípio Vital. E hoje vamos abordar os seres orgânicos e inorgânicos. E isto começa primeiro com uma pequena nota, não é? Antes de irmos para as perguntas, que diz assim: seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades para a sua conservação. Destes fazem parte os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não possuem vitalidade nem movimentos próprios e que são formados apenas pela agregação da matéria. Assim são os minerais, a água, o ar, etc. Pronto, tivemos aqui então uma definição de seres orgânicos e seres inorgânicos e gostaria aqui de fazer novamente um paralelo, como temos estado a fazer neste estudo, um paralelo com o livro da Gênesis, não é? Que é o 5º livro da codificação espírita. E no capítulo 10, no número 24 da Gênesis, eu vou ler, não é? E diz assim: entre o reino vegetal e o reino animal, nenhuma delimitação há nitidamente marcada. Ou seja, não há nenhum limite propriamente dito, marcado entre o reino vegetal e o reino animal. Nos confins dos reinos estão os zoófitos, ou animais plantas, cujo nome indica que eles participam de um e outro, serve-lhes de traço de união. Como os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, nutrem-se, respiram, reproduzem-se e morrem. Como aqueles, precisam elas de luz, de calor e de água, como aqueles os animais. Estiolam-se e morrem, desde que lhes faltem esses elementos. A absorção de um ar viciado e de substâncias deletérias as inerva. Oferecem como caráter distintivo, mas acentuado, conservam-se presas ao solo e tiram dele a nutrição sem se deslocarem. O zoófito tem a aparência exterior da planta, como planta mantém-se preso ao solo, como animal a vida nele se acha mais acentuada, tira do meio ambiente a sua alimentação. Um degrau acima, o animal é livre e procura o alimento. Em primeiro lugar, vêm as inúmeras variedades de pólipos, de corpos gelatinosos, sem órgãos bem definidos, só diferindo das plantas pela faculdade da locomoção. Seguem-se na ordem do desenvolvimento dos órgãos, da atividade vital e do instinto, os helmintos ou vermes
intestinais, os molúsculos, animais carnudos sem ossos, alguns deles nus, como as lesmas, os polvos, outros providos de concha, como o caracol, a ostra, os crustáceos, cuja pele é revestida de uma crosta dura, como o caranguejo, a lagosta, os insetos, aos quais a vida assume prodigiosa atividade e se manifesta o instinto engenhoso, como a formiga, a abelha, a aranha. Alguns se metamorfoseiam, como a lagarta, que se transforma em elegante borboleta. Vem depois a ordem dos vertebrados, animais de esqueleto ósseo, ordem que abrange os peixes, os répteis, os pássaros. Seguem-se, por fim, os mamíferos, cuja organização é mais completa. Pois acabamos de ler a parte daquilo que é o orgânico e vamos também ler aqui no capítulo 10 da própria Gênesis. Vamos falar aqui da cristalização, não é? Que é também um dos fenómenos da solidificação, não é? O ponto 11 diz assim: na formação dos corpos sólidos, um dos mais notáveis fenómenos é o da cristalização, que consiste na forma regular que assumem certas substâncias ao passarem do estado líquido ao gasoso ao estado sólido. Essa forma, que varia de acordo com a natureza da substância, é geralmente a de sólidos geométricos, tais como o prisma, o romboide, o cubo, a pirâmide. Toda a gente conhece os cristais de açúcar, candy, os cristais de rocha ou sílica cristalizada. São prismas de 6 faces que terminam em pirâmide igualmente hexagonal. O diamante é carbono puro ou carvão cristalizado. Os desenhos que no inverno se produzem sobre as vidraças são devido à cristalização do vapor da água durante a congelação sob a forma de agulhas prismáticas. Sem ter que ler tudo, não é? Porque não vamos ler esse ponto 11 inteiro, mas vim para a cristalização e também para fazer aqui uma ligação com a parte orgânica e inorgânica. No ponto 12 diz assim: a lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. A análise química mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Desses elementos são oxigênio, hidrogênio, azoto e o carbono, os que desempenham o papel principal. Os outros entram acessoriamente. Como no reino mineral, a diferença de proporções na combinação dos referidos elementos produz toda a variedade de substâncias orgânicas e as suas diversas propriedades, tais como os músculos, os ossos, o sangue, a bilis, os nervos, a matéria cerebral, a gordura nos animais, a seiva, a planta, a madeira, as folhas, os frutos, as essências, os óleos, as resinas, etc., nos vegetais. Então, estamos aqui a ver que existe logo pontos de união entre a matéria orgânica e a matéria inorgânica. Como os elementos químicos, digo, como oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, eles estão tanto nos orgânicos como nos inorgânicos. Embora existam outros elementos que possam aparecer de forma acessória mais nos ou noutros. E agora vamos partir diretamente para as perguntas. Começaremos pela pergunta 60. Diz assim: a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos é a mesma? Está a perguntar a força que une. E a resposta é sim, a lei da atração é a mesma para todos. Então está a dizer que a força que une os corpos é a lei da atração. A lei da atração é a mesma para os corpos orgânicos e inorgânicos. 61. Há diferença
entre a matéria dos corpos orgânicos e dos corpos inorgânicos, ou seja, há alguma diferença entre a matéria. Não estamos a falar de outros pontos, estamos a falar da matéria. E a resposta é: a matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos ela está animalizada. Ou seja, a matéria, toda a matéria, ela provém do fluido cósmico universal. E nós temos falado isso, já temos falado isso nos vídeos anteriores. Caso chegou agora e tenha encontrado o canal pela primeira vez, neste preciso momento, então convém ver os vídeos anteriores para ter também alguma explicação sobre este assunto. Continuando. Qual a causa da animalização da matéria? E a resposta é a sua união com o princípio vital. Porque já falamos que se a matéria é a mesma entre os corpos orgânicos e inorgânicos, mas nós sabemos que os corpos orgânicos são diferentes porque possuem vida. Já a matéria inorgânica não possui aquilo que é chamado de vida. Né? Então a resposta é que a união com o princípio vital, ou seja, quando a matéria se une ao princípio vital, ela ganha vida. Né? O princípio vital é um princípio, é um dos elementos que também vem do fluido cósmico universal. E vamos fazer aqui um paralelo, também novamente com o livro da Gênesis, e no capítulo 10, número 16, fala sobre o princípio vital. Né? E diz assim: dizendo que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais, falamos em sentido exclusivamente material, pois que aqui apenas do corpo se trata. Sem falar do princípio inteligente, que é a questão à parte, há na matéria orgânica um princípio especial inapreensível e que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Ativo no ser vivente, este princípio se acha extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas. A química, que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos, também conseguiu decompor os corpos orgânicos, porém jamais chegou a reconstituir sequer uma folha morta. Prova evidente de que há nestes últimos o que quer que seja inexistente nos outros, ou seja, há alguma coisa nos seres orgânicos que é inexistente nos seres inorgânicos. Já falamos que é o princípio vital. Não é? Vamos para a pergunta 63 e diz assim: o princípio vital reside num agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Uma palavra é um efeito ou uma causa? E a resposta é um e outra. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Este agente sem a matéria não é a vida, assim como a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Então, aqui nesta pergunta está a dizer que o princípio vital é efeito e a causa, porque quando está unido com a matéria, ele produz vida. Ele sem a união da matéria também não é vida. Pronto, ele para ser vida tem que estar unido à matéria. Vamos à pergunta 64, diz assim: vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital forma um terceiro? A resposta é certamente um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele próprio tem a sua origem na matéria universal modificada.
Quer dizer, a origem é o fluido universal. É um elemento para vós como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio. Para a química atual, o oxigênio e o hidrogênio são elementos primitivos, mas a doutrina espírita diz que não são elementos primitivos, visto que estes mesmos elementos originam do princípio, de um princípio que existe antes, ou seja, que é o fluido, elas originam do fluido universal, não é? Embora sempre modificados. Ali diz assim: parece resultar daí que a vitalidade não tem o seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações. E a resposta é essa a consequência do que dissemos. A 17 diz assim: será o princípio vital alguma coisa em particular que tenha existência própria? Ou integrado no sistema da unidade do elemento gerador apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico, pela qual este se torna princípio da vida, como se torna luz, fogo, calor e eletricidade? É este o último sentido que as comunicações acima reproduzidas resolvem a questão. Seja, porém, qual for a opinião que se tenha sobre a natureza do princípio vital, o certo é que ele existe, pois que se lhes apreciam os efeitos. Pode-se, portanto, logicamente admitir que, ao se formarem os seres orgânicos, assimilaram o princípio vital por ser necessário à destinação deles, ou, se preferirem, que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo por efeitos mesmo da combinação dos elementos, tal como se desenvolvem, dadas certas circunstâncias, o calor, a luz, a eletricidade. Então estamos aqui a ver algumas questões. Não é? Vamos continuar no Livro dos Espíritos agora. A pergunta 66 diz assim: o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? E a resposta: sim, modificado segundo as espécies. É o que lhes dá o movimento e a atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe este movimento, não o dá. Pois o movimento da matéria não é a vida. A própria matéria recebe esse movimento. E vamos para a pergunta 67 e diz assim: a vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou esta vitalidade só se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? E a resposta é: ela só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? É necessário a união de ambos para produzir a vida. Então, é a união do princípio vital à matéria que dá a vida. E aqui vamos fazer um paralelo novamente com a Gênesis, no mesmo capítulo 10, o número 18, e diz assim: combinando-se sem o princípio vital, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, unicamente teriam formado um mineral ou um corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá-lhe propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento da rotação de uma roda. Cessada aquela ação, por motivo da morte, o princípio vital se extingue
como o calor quando a roda deixa de girar. Mas o efeito produzido por esse princípio sob o estado molecular do corpo subsiste mesmo depois dele extinto, como a carbonização da madeira subsiste a extinção do calor. Na análise dos corpos orgânicos, a química encontra os elementos que os constituem: oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, mas não pode reconstituir aqueles corpos porque já não existe a causa que lhes é possível reproduzir o efeito, ao passo que possível lhe é reconstituir uma pedra. Não é? Então não é possível reconstituir alguma coisa que já perdeu a vida, não é? Que já perdeu. Basta que o fluido vital, não é? O princípio vital e o fluido vital se escapem, automaticamente aquela matéria orgânica deixa de ter vida e aí já não há como reconstituir. Uma vez perdida, mas a química consegue reconstituir uma matéria inorgânica. A linha A desta mesma pergunta, e é a última deste tema, a linha A diz assim: pode dizer-se que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Que é mais ou menos aquilo que acabamos de ler, mas vamos ler também o outro ponto. E a resposta é sim, é isso. E Kardec faz aqui uma nota e diz assim: o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe sua impulsão de atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos. A ação dos órgãos entretém e desenvolve a atividade do agente vital, como o atrito desenvolve o calor. E na continuação do ponto 18, vamos para o ponto 19, e diz assim: tomamos para termo de comparação o calor que se desenvolve pelo movimento de uma roda, por ser um efeito vulgar que todo mundo conhece e mais fácil de compreender-se. Mais exato, no entanto, houvéramos sido dizendo que, na combinação dos elementos para formarem os corpos orgânicos, desenvolve-se eletricidade. Os corpos orgânicos seriam, então, verdadeiras pilhas elétricas que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade. É a vida, que deixa de funcionar quando tais condições desaparecem. É a morte. Segundo essa maneira de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, que durante a vida se desprende pela ação dos órgãos e cuja produção cessa quando da morte por se extinguir tal ação. O que é que ele está a querer dizer no final? Nós, aos poucos, durante a nossa vida, vamos nos desprendendo pouco a pouco desse mesmo fluido. Portanto, vamos perdendo esse fluido. E quando chega no momento da morte, esse fluido também já está extinto, não é? Porque também os próprios órgãos fazem produzir, não é? E à medida que os órgãos vão se degradando, este princípio também vai, esse fluido vital também vai se degradando. E se os órgãos param de produzir, então ele deixa de existir. Então, há a morte do corpo, automaticamente há também a cessação ou a falta desse fluido. E aí deixa de haver vida, porque o fluido também vai embora, desaparece.
Hoje é um vídeo um pouco longo, mas não existe tempo grande quando se quer ter conhecimento, e para se conhecer é preciso ter-se vontade e paciência. Estaremos aqui novamente e todos juntos para mais um novo aprendizado. E se ainda não se inscreveu, ainda vai a tempo de se inscrever. Compartilhe isto com outras pessoas. Até a próxima quarta-feira e até lá, seja feliz.